Ora bem, eu sou José Abel Tavares da Silva de Andrade, nasci em Lisboa, na Avenida António Augusto Aguiar, antiga freguesia de São Sebastião da Pedreira, em 21 de outubro de 1952, da minha infância. Bom, e aí é ainda mais difícil, ainda mais difícil. Mas olha, lembro-me de amigos que tenho da minha infância dos 2 anos, dos 3 anos, e que sempre ainda continuamos hoje amigos. Lembro-me de que quando era, enfim, já tinha uma idade mas a partir dos 7 anos passei a viajar nas férias e pela Páscoa irmos à Espanha com a minha mãe. Éramos viagens sempre muito engraçadas, para a França, íamos dar assim umas voltas com amigos, e foi uma coisa que, enfim, que me deixou a gostar muito de viajar e de passear e de ver outras coisas que não havia cá, não é? Porque as coisas são diferentes, a paisagem é diferente, as línguas é diferente. Vi uma coisa que me dava um gozo enorme, é que nós tínhamos que atravessar as fronteiras. É uma coisa que hoje não há. Não é? A gente vai à Espanha, vai à França, vai à Alemanha, e não tem, vai à Itália e que não há fronteiras. Mas não, nós tínhamos que passar as fronteiras, tínhamos que carimbar o passaporte, tínhamos que trocar de carteira, porque a moeda era outra. Isso era uma coisa muito engraçada, porque tinha que esvaziar os bolsos, eu não tinha muito dinheiro, quer dizer, era um rapazinho, não é? Mas gostava muito porque tinha que esvaziar os bolsos dos escudos e punha as pesetas, depois tinha que pôr os francos, depois tinha que pôr... E era uma coisa, a língua era outra, e havia uma coisa muito engraçada, é muito engraçada, não sei se é engraçada, mas ainda hoje me lembro, é que na fronteira de Portugal para a Espanha, principalmente de Espanha para Portugal, o carro era visto e revisto. Tinha que ir à inspeção, tínhamos que abrir as portas e abrir as malas para ver se tínhamos reboçados ou álcool ou qualquer outra coisa assim que eles queriam ver. Eu não sei exatamente o que seria, mas aquilo era uma cena. Isso tenho, e depois tenho recordações. Olha, estou-me a recordar que o meu pai andou a gastar 4 anos de dinheiro para eu aprender a tocar piano, e eu ainda hoje não sei tocar piano, porque não tenho ouvido nenhum, não é? As pessoas tocam, em regra, é de ouvido. Eu tocava pela pauta. De maneira que depois acabou esse tempo, deixei de ter pauta, tinha piano em casa também, mas deixei de ter pauta, e pelo ouvido não tenho ouvido nenhum. Não sei o que é um dó, um ré, um mi, pelo ouvido não sei. Pela pauta eu sabia que era aquela bolinha preta ali, metida naquelas coisas, mas nunca tive ouvido nenhum. E também nunca tive jeito para jogar futebol. Era sempre guarda-redes ou defesa, porque lá na escola e no liceu, porque não tínhamos, quer dizer, que eu não sabia jogar futebol. Era sempre, jogava porque era preciso, às vezes, montar a equipe, mas os meus colegas escolhiam sempre outros, nunca me escolhiam-me a mim, era para guarda-redes ou para defesa, ou para jogar à defesa. E então era um desastre. Mas é pena que não tivesse a jogar, porque era muito mais simpático em termos económicos do que ser advogado. Comecei em 60, no ano 69, 70, ainda antes do 25 de Abril, em que estudava-se à séria e aprendia-se à séria. Depois, aqueles anos a seguir ao 25 de Abril, o meu 5º ano foi já feito, foi muito mal feito, mas o certo é que lá consegui acabar o curso. E depois comecei a trabalhar muito facilmente, porque quando eu nasci já tinha um escritório. O meu pai era advogado, o meu avô também exerceu a advocacia, tinha um irmão muito mais velho que eu, que era advogado, de maneira que eu depois fui integrar-me lá no escritório e começar a trabalhar. É claro que a gente ao princípio não sabe nada, quando se acaba o curso, sai-se da universidade, não se sabe nada, mas depois é que a gente vai começando a aprender com isto, com aquilo, com um caso, com outro,
E havia muitos clientes, havia o meu pai e o meu irmão tinham um belíssimo escritório, e eu fui aprendendo assim com eles, a trabalhar nos clientes que eles trabalhavam. Tínhamos as empresas, as avanças, os processos, e portanto foi uma entrada muito fácil. Eu também não tive muita dificuldade em escolher o que queria ser, porque tinha que ser advogado, e realmente não houve outra atividade que me atraísse, nem sequer pensei nisso. E realmente a única coisa que sei fazer, se é que sei fazer bem, ou sei fazer assim, é exercer a advocacia, porque eu em casa não sei fazer absolutamente nada, e não sei fazer mais nada de outras coisas. Não sei ser engenheiro, não sei ser arquiteto, não sei ser guarda-livros, não é? E, portanto, foi a advocacia que eu já era advogado antes de nascer. Sempre trabalhei por sua conta, porque naquela altura não havia as sociedades de advogados. Hoje há muito, e há grandes sociedades, e eu falo em grandes sociedades aqui em Portugal, mas lá fora há sociedades de advogados com 400, 500 advogados, não é? Não temos aqui, não temos aqui disso, mas temos aqui coisas iguais, com sociedades com 100 advogados, com mais que 100 advogados. E isso não havia quando eu comecei a trabalhar, porque eram escritórios de 4, 5 advogados amigos ou familiares que se juntavam num certo sítio para exercer a advocacia individualmente, não é? E não havia sociedades de advogados quando eu comecei a trabalhar. E foi assim que eu aprendi, portanto, não tinha, quer dizer, eu não sou capaz de me integrar numa sociedade de advogados a trabalhar ou a receber um ordenado ou a trabalhar em conjunto com outros. Eu posso fazê-lo, não é? Mas assumindo as minhas responsabilidades individualmente. Não é? Foi assim que eu aprendi. Não? Se tive assim algum grande sonho, ou foi com ser advogado, com ter possibilidade de viajar, que eu gostava muito de viajar para outros sítios. Depois também pelo caminho fui deixando de ter muita vontade de fazer férias, porque eu sempre tive muito que fazer e faz muita confusão ir de férias e estar em pessoas que precisam de mim e estão à minha espera para eu fazer isto ou fazer aquilo, ou como os médicos, não é? Há pessoas que estão à minha espera e eu não posso pensar em ir de férias enquanto estão outras pessoas à espera que eu faça alguma coisa para elas. E de maneira que a certa altura deixei mas gostava muito de viajar. Portanto, sonhos, não lhe sei dizer exatamente qual seria, porque não me lembro de ter tido assim sonhos mais do que esta coisa, de ser advogado, de me sustentar a mim próprio, de ter as minhas rendimentos, de ter as minhas coisas, e mais que isso não tive de ter um carro, guiar aos 18 anos, não é? A gente tive os meus pais que me emanciparem para ter a carta de condução, na altura era só aos 21 anos, não é? A maioridade. E portanto, eu consegui fazer isto tudo. Gostava de viajar mais, de ter viajado mais. Mas hoje em dia ainda tem algum sonho na sua vida que não tenha conseguido concretizar? Bom, que não tenha conseguido concretizar, se calhar não, daquelas coisas que a gente pensa, mas eu penso sempre de poder viajar, de ir a sítios alguns onde já fui, onde gostei de ir. Olha, vou muito agora já há um ano ou dois que não vou, mas à Moldova, porque encontrei uma senhora que foi minha afilhada de casamento depois, e que me ajudava aqui em casa a limpar as coisas, e então ela era moldava. Eu nem sabia o que era da Moldova, nunca tinha
mas ela foi-me contando coisas da Moldova, depois, a certa altura, perguntou-me se eu queria conhecer a terra dela e a família dela, e eu disse que sim, que gostava muito de ir. E fui. E fiquei apaixonado pela Moldova. Olha, para mim é que a amizade, a lealdade e a honestidade, penso que são os três valores que eu agora que me saltam. Olha, nos Açores sou presidente da Assembleia Geral de uma associação que não é exatamente uma IPSS, mas que gera uma dúzia de creches. E, portanto, tem muitas ligações e apoios até, pois, porque os Açores também é uma região mais, em termos económicos, mais pobre do que o continente. Não é? E, portanto, tem muito apoio do Governo Regional, das câmaras municipais, e, portanto, nós fizemos uma associação, tem uma direção, eu sou presidente da Assembleia Geral, vou lá menos, e, portanto, eles têm por missão gerir já uma dúzia de creches na Ilha Terceira. Outras ligações, não tenho muitas, a vida não me mandou, mas estava muito ligado, fiquei sempre muito ligado a umas instituições de segurança social, que eu fui presidente da Junta de Freguesia de São Mamede, que é uma freguesia que já não existe hoje, mas que naquela altura existia, onde eu vivi muito tempo, e depois fui presidente, porque fui, na altura tinha 22 anos, e pronto, e a política ainda, rapidamente eu deixei de me interessar pela política, mas pronto, fui às eleições e ganhei, com maioria absoluta. Isto é uma coisa para informar os partidos aí, que tem aqui um candidato que ganha as eleições com maioria absoluta. Mas foi assim, fui presidente da Junta de Freguesia e fiquei sempre muito ligado a várias instituições daquela zona. Hoje a freguesia é outra, mas as instituições estão lá e são as mesmas, e que apoiam a terceira idade, que apoiam as crianças. Há ali uma escola junto ao Largo do Rato que continua a existir, e tem um apoio à terceira idade na Rua de São Mamede, que eu tenho lá pessoas que eu conheço, já com mais idade, não é? E que estão lá e que vão lá fazer é centro de dia, podem almoçar lá. Eu já fui uma vez ou duas, mas são as minhas ligações. É uma ligação mais açoriana do que continental. Olha, ser português é muito fácil, ter o cartão de cidadão. Nasci em Portugal, tenho muito orgulho em ser português. Olha, eu, a todos os portugueses, o que eu desejaria era que fossem felizes, continuassem a tradição e continuassem a orgulhar-nos, tal como já desde o século XVI os portugueses orgulham os seus compatriotas que por cá ficam, e que continuassem a trabalhar em benefício da Europa, porque a Europa hoje está quase unida, mas que nunca se esquecessem de voltar cá a Portugal. Eu penso que nunca se esquecem, porque são muitos os que este ano não, a gente sabe o que tem acontecido, mas que voltassem sempre, que não esquecessem este bocadinho de onde vieram, e que pode não ser tão... Os ordenados podem ser mais baixos, essas coisas, mas que é um bocadinho muito bonito, e as pessoas gostam sempre de vir, de ver, têm amizades cá, nunca as percam, voltem sempre e continuem a dar-nos motivos de orgulho, como sempre deram.